Maurício, muito bom, bem-vindo. Oi, Má, ó, o Ricardo aí também. Olha que legal. Vocês combinaram de vir de Tudo blusa bom? preta, todo mundo, é isso? Os homens? Ninguém falou pra mim, gente, tô de amarelo. Os homens estão de Legal. preto, ó. O Márcio, o Ricardo e o Maurício estão todos de preto. Muito boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Muito Maurício. bem, já, ó. Oi, 8 tudo horas bom? e 1 minuto. Já dei o play aqui, já estamos gravando. Vamos começar, né? Então, aqui, eu não sei se a Fabrícia ou se a Jéssica já estiveram com a gente. A gente gosta de começar falando como é que a gente funciona. A gente tem 1 hora de conversa, é uma conversa interativa. A nossa convidada de hoje é a Vivi, ela vai se apresentar. Vivi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, com esse tema tão especial e tão convidativo, né? Nos tempos atuais, que é o Lifelong Learning. Cris, está ali em cima para mim da tela, do lado esquerdo. A Cris é parceiraça aí nessa iniciativa do Ponto de Vista. E eu e ela, a gente faz um bate-bola de perguntas com a Vivi. E nos últimos 20 minutos a gente abre para que vocês também possam fazer perguntas, tá bom? Então, por enquanto, a gente convida vocês a irem anotando os insights e deixarem os microfones mudos por enquanto. E se estiver com muita vontade de participar, manda um chat. Eu e a Cris, a gente vai... Né, Cris? Estou respondendo aqui para a Fabrícia já. Também. Muito bem. Vivi, e aí? Bem-vinda. Conta pra gente de você, dessa sua paixão por aprendizado, e a gente já começa a embarcar aí nesse assunto tão maravilhoso e convidativo nos dias atuais. Conta pra gente, Vivi, quem é você? Obrigada pelo convite, Cris e Pati. De fato, é uma delícia falar de aprendizagem, porque até essa semana foi o Dia Mundial da Educação, então super propício o tema para falar sobre isso, né, agora. E, sem dúvida nenhuma, tá todo mundo sentindo essa necessidade de aprender. Seja aprender a mexer no Zoom, a entrar nessa ferramenta que faz parte da rotina de muita gente hoje, talvez não fizesse tanto assim antes da pandemia. E seja para aprender novas habilidades, ter contato com novos professores, com antigos conteúdos que você não tinha tempo de poder ter acesso, agora talvez tenha algum tempo para poder se dedicar a isso. E é o que se fala muito, a gente não vai sair desse isolamento da mesma forma que entrou. E uma das coisas que tem transformado as pessoas é por meio da aprendizagem, de fato. Então, lifelong learning, essa aprendizagem ao longo da vida, não faz mais sentido a gente pensar em aprendizagem só no ambiente escolar, no sentido, né, de vou fazer um curso na faculdade, um curso de pós, ou aquela clássica tripartição entre, enquanto eu sou criança, adolescente, adulto, eu me formo, aí eu escolho a carreira para minha vida toda, que a gente sabe que há muito tempo isso não procede, mas enfim, ainda tem essa tripartição às vezes. Trabalho bastante por muito tempo da vida adulta, me aposento e vou esperar, enfim, a hora de ir embora. Então, cada vez mais pela longevidade, pelas transformações, porque a gente tem passado e vai passar ainda mais, a gente precisa aprender. Então, eu me apaixonei por esse tema há mais ou menos aí 2 anos para estudar sobre o tema, mas eu trabalho com educação há 15 anos, então venho trabalhando em empresas, comecei nos cursinhos comunitários da faculdade, nunca quis dar aula, falava pra minha mãe, não vou dar aula, porque ela é professora, não vou dar aula, mãe, pelo amor de Deus. E aí me vi dando aula para até fazer uma contrapartida. Estou numa universidade pública, o que eu posso fazer pela sociedade, já que eu estou lá, nesse lugar? E aí comecei nessa jornada de aprendizagem, me questionando muito como é que eu ensino português sem ser chato, como é que eu ensino comunicação sem ser aquela clássica fórmula de emissor, receptor, mensagem, contexto, que não faz sentido, tem tanta coisa que acontece no meio disso tudo. Então, sempre foi esse meu questionamento. Como é que eu faço diferente? De que fontes eu vou beber para que as pessoas, de fato, saiam do meu encontro aqui, né, comigo, transformadas e tenham uma jornada de aprendizagem autodidata, autodirecionada também, depois do encontro, né? Então, essa é a minha jornada, assim, de forma geral, sobre aprendizagem.
E aí esse encontro com Lifelong Learning há uns 2 anos e que eu venho, de fato, estudando, levantando a bandeira aí de várias formas. Vivi, para a gente falar disso, sob o meu ponto de vista, a gente tem que mudar muita coisa na educação formal hoje, né? Esses dias eu falei assim, agora que teoricamente eu achei que eu ia ter tempo disponível e não tenho, vou dormir muito mais tarde, acordo muito mais cedo, né? Eu falei, vou fazer um mestrado. Aí eu fiquei pensando, mas mestrado é só aquilo, é um foco naquilo e mais nada. Hoje eu estudo tudo, né? E eu estou aproveitando esse tempo para estudar, para ver milhões de coisas, estou fazendo cursos de diversas fontes, né? E como que você vê essa história? Mestrado, não mestrado? A educação que a gente vê nas escolas hoje, elas vão acompanhando isso que você está dizendo? E é uma pergunta longa. E aí a gente vê que as empresas estão falando de criar uma cultura de experimentação, de coisas diferenciadas. Como que é essa salada aí de coisas que estão acontecendo hoje no nosso mundo? Essa é uma palavra muito boa, viu, Cris? É uma salada mesmo, porque se você olhar a educação sob a ótica da educação formal, professores, os próprios pais, os alunos estão sofrendo horrores nesse momento de isolamento, porque não foram preparados para essa situação de educação à distância, recusaram muito isso por muito tempo. Algumas escolas já tinham alguma coisa no online, mas não era muita coisa. Então, você vê que a educação formal, em especial de educação básica, ela acaba meio que assim sendo tradicional demais, embora há mais de 20 anos haja uma discussão de modernização da educação, de não ser conteudista, mas ainda se esbarra em muitas coisas, e aí uma discussão para, enfim, anos de mestrado e doutorado, para, enfim, entender por que isso ainda acontece. Na minha área, por exemplo, de comunicação e de linguagem, ainda a gente vê aulas de português pautadas por exercícios como a terra é redonda, acha o sujeito predicado, pelo amor de Deus. Então, acho que a educação formal tem essa questão. Por outro lado, eu vejo assim, a educação formal na universidade, na faculdade, ela tem tentado se modernizar de alguma forma, seja em cursos de extensão para lidar com a comunidade que quer ter acesso a esse espaço de aprendizagem, ou então currículos um pouco mais modernizados. É um trabalho de assim mover um trator, quer dizer, nem um trator, né? Sei lá, um caminhão muito grande, assim, porque existem várias questões na educação formal. E aí eu vejo na educação corporativa uma adesão muito maior de novidades, de coisas mais modernas, coisas mais frescas, mais leves, que seja a educação à distância, que sejam novas formas de aprendizado, que seja colocar o aprendiz cada vez mais no centro da aprendizagem, ainda que a gente esteja falando de certas empresas, porque tem muita empresa que não tem nem cultura de aprendizagem. A pessoa vai ser convocada para o treinamento, ela vai muito a contragosto e ela chega lá e não vê conexão com a realidade dela. Então, acho que assim, a gente vê muita diversidade de iniciativas, mas eu, navegando pelos ambientes que eu navego, tanto na universidade quanto conheço bastante de escola, porque tenho contato com professores de escola de ensino formal, e também da educação corporativa, eu acho que a educação corporativa está assim, sempre mais à frente em termos de adesão às novidades. Ainda que a gente veja modismos e coisas acontecendo sem muita consistência. Eu acho que o Lifelong Learning, no fundo, vem para a gente discutir assim, como é que a gente consegue integrar as ações desses vários universos de aprendizagem e como é que as empresas, falando mais desse universo, elas podem ter uma cultura de aprendizagem mais focada em aprender do que só treinar, 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 horas de treinamento. Então, acho que é um pouco tentando te responder essa salada, colocando um pouco de molho por aí. Acho que é mais ou menos assim que eu vejo. A Paty, acho que queria falar alguma coisa, né, Paty? Pegando esse gancho até, porque você escreveu recentemente um artigo que eu achei muito legal, porque você falou assim, não é, esse momento que a gente está, não é questão só de virtualizar tudo, né? Então, quando eu virtualizo tudo, não necessariamente eu estou pensando de forma estratégica ou até mais consciência sobre qual é o objetivo que eu quero, né, daquilo que eu estou colocando no mundo digital, não sei como é que a gente fala, mas qual é o objetivo do aprendizado do aluno que está ali, né?
Então, o cuidado com a experiência em si, né, durante todo o processo. E eu confesso que quando eu li, eu falei assim, puxa, quando tudo começou, eu pensei, agora eu estou virtualizando, né? E vai numa coisa meio automática, agora virtualizou. E, na verdade, eu queria que você contasse para a gente um pouco, né? Qual foi o teu olhar quando você escreveu nesse artigo e o que você tem de referência, o que você tem visto por aí, né? Que fala do cuidado da experiência para o aprendizado, né? Ótimo. Então, eu acho que, assim como talvez alguns de vocês que estão aqui presentes, eu também fiz um movimento muito de virtualizar a experiência da aprendizagem, porque eu tinha uma agenda já de cursos presenciais, e aí, em meio a tudo que se transformou rapidamente, qual foi o lugar mais confortável e conhecido? Bom, aquilo que ia ser presencial vira virtual. Colocamos tudo no Zoom e tá tudo certo. Criamos salas simultâneas, fazemos várias coisas e tá tudo bem, é isso que é o virtual. E na realidade, o que foi se percebendo com o tempo foi um excesso de conteúdo. Tá todo mundo, acho que aqui, né, meio cansado dos conteúdos, excesso de live, excesso de encontro. Não dá para fazer tudo, porque as 2 primeiras semanas, então, eu me cansei de me ver. Acho que faz umas 3 semanas que eu não participo de live, porque eu falei, eu não aguento me ver mais, gente, eu preciso parar. E só aceitei porque eram vocês, queridas, para falar de um tema tão querido. Porque eu falei, gente, é muito, sabe? E porque tem esse espaço mais de troca. Porque senão fica uma live pela live, a gente faz muito conteúdo, as pessoas não têm tempo de acessar. Isso não é aprender. Aprender não é acessar conteúdo. A gente tem que transformar aquilo que eu conversei numa roda de conversa, como é que eu aplico isso para o meu dia a dia? Como é que aquilo me faz refletir sobre a minha prática? Como é que eu contribuo socialmente, familiarmente, falando, né, uma palavra assim, mas como é que eu contribuo com a minha aprendizagem? Senão a gente fica só consumindo, a gente volta para a lógica consumista, consome, consome, consome. Ou palestras no mundo virtual. Eu até vi uma palestrante super importante, eu adoro o trabalho dela, incrível e tal, mas ela falou, ai gente, eu tô adorando esse mundo digital, agora eu faço palestra descalça. Aí eu falei, legal, eu também achei bacana, mas assim, não é isso que é o digital, porque a experiência do aprendiz é outra. Ele não te vê, ele não tem o ambiente, ele não tem a atenção que ele teria se tivesse no ambiente de palestra. Então, não quero que vocês entendam que eu sou contrária, obviamente não sou, acho super legal o online, acho que tem muito espaço para crescer, mas a gente tem que assim, digitalizar a aprendizagem e não só virtualizar a experiência do presencial. Senão, o que a gente vai ter, o que a gente viu muito foi excesso de conteúdo, muita palestra online e pouca troca. E o que as pessoas querem, eu sinto que as pessoas querem, pelo menos as que estão vindo até mim, a gente vê isso, né, muito, Paty, é essa troca, as pessoas querem conversar, querem trocar, querem um ambiente mais seguro de aprendizagem, querem outras experiências. Eu também estou testando jornadas de aprendizagem com troca mais intimista, estou criando outras formas para poder oferecer aprendizagem que não seja só virtualizar uma palestra. Tenho feito rodas de conversa em empresas que já estão aderindo a uma vertente um pouquinho diferente do que só uma palestra online. Então, acho que esse é o grande desafio da aprendizagem nesse momento. Como é que a gente não simplesmente virtualiza o presencial? Eu andei pesquisando um pouco, né, sobre o assunto, e a metodologia chama por 4 pilares, né? O aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor, para nós. E essa é uma conceituação da Unesco, da OCDE, que são conceituações muito baseadas em anos de trabalho de lifelong learning. Então, embora pareça um termo do modismo e tal, mas ele não é. Ele ganhou evidência em 2017, em especial, em diante, vem ganhando destaque. Mas é justamente isso, assim, eu tenho que conhecer, fazer, experimentar e mais do que só ficar caçando diploma, porque a gente vê muito isso, né? Caçar diploma, certificado e consumir um monte de curso, concluir o curso 1, o 2, o 3, o 4, o 5. A aprendizagem não é só nesse ambiente do curso, o ambiente mais formal. Ele acontece sim no diálogo, acontece na experiência, acontece dentro de casa. Olha, eu falo assim que é um laboratório de empatia que a gente está vivendo agora, dentro de casa, revendo valores, repensando os valores,
resgatando a conexão com as pessoas, ainda que à distância, e que seja conexão com o próprio filho. Eu tive uma amiga que falou, nossa, agora que eu entendi que meu filho não é tão irritadiço, nervoso, é que eu não tinha tempo para ele. Então, agora que eu tô com ele, eu consigo vê-lo, eu consigo dialogar. Então, acho que é isso, a gente entender que a aprendizagem ela acontece de maneira formal e informal. O que é o formal? Eu tenho a mediação de alguém, um ambiente institucional na universidade, que seja a corporativa em si, ou no informal. Trocas, mensagens que a gente troca no WhatsApp, mensagens que a gente manda para alguém que a gente admire o trabalho, lá no LinkedIn. Então, é essa visão de que eu vou atuar e ser de uma outra forma, e é uma atuação mais cidadã. Então, lifelong learning é aprendizagem para uma atuação cidadã, colaborativa, e não só de consumo de conteúdo e para mim mesmo. Eu tenho que integrar saberes. E aí esse é um ponto, né? A aprendizagem não só para empregabilidade, é para eu ser socialmente atuante. Eu tenho meu emprego, mas o emprego é uma parte da minha vida. Tem a ver com a família, realização pessoal. Ah, eu quero aprender a tocar violino. Para quê? Você vai ser violinista? Não, mas eu quero aprender a tocar violino, porque isso vai me fazer bem por algum motivo. Meu sono vai melhorar de qualidade, eu vou ter um momento de lazer que não seja simplesmente fazer isso ou aquilo. Então, de fato, é entender essa complexidade da aprendizagem. Então, é bem nessa linha desses 4 pilares mesmo que vai na direção de lifelong learning e por isso que ele é tão complexo. Não é apenas ser curioso e não é apenas fazer os cursos, né? Vi, eu queria aproveitar para dizer que como a gente aprende o tempo inteiro, na reunião passada, o Márcio, que está aqui com a gente em algum lugar, Márcio, dá um oi aí, levanta a mãozinha. Ele terminou a nossa conversa com o Caco, que também está por aqui, falou assim, eu sou designer gráfico, e eu gostaria de fazer como é que você chama, Márcio? Uma captura, uma... Você está me ouvindo? Eu tô, tá todo mundo. Bom, gente, eu estou lidando com os desafios tecnológicos aqui, ó. Eu vou desligar um e já retomo. Eu estou com 2 conexões, preciso desligar uma. O Márcio ele é designer gráfico e ele gentilmente se ofereceu para fazer um retrato. Qual que é o conceito, Márcio? Um retrato desse nosso encontro aqui. Então, ao final do nosso encontro, a gente também, né, vai ter o quê, Márcio? Conta pra gente, qual é a palavra que você usa? Então, bom, gente, boa noite para todo mundo. Eu sou um facilitador gráfico e que, no momento, estou lidando, como a Vivi estava dizendo, desse aprendizado que a gente tem com essas coisas cotidianas, nas situações novas. Eu estou lidando agora com um pau tremendo que deu aqui. O meu programa gráfico pipinou, então eu estou gravando o material e, sim, vou fazer ainda hoje, vou entregar um painel visual com o nosso conteúdo. É isso que o que eu faço é isso. Normalmente eu vou em lugares e faço registro visual de conteúdos. Só que agora eu estou aprendendo a lidar com esses desafios da tecnologia, mas já estou me comprometendo aqui hoje, vocês vão receber. Eu já estava ficando neurótico, porque eu tenho várias coisas de trabalho já agendadas para a semana que vem. Imagina se acontece um negócio desse na hora. Então, eu preciso resolver. Eu acho que deu um conflito, sabe, do Zoom com o meu programa aqui. Mas vai sair. Obrigada, Márcio. Mas eu trouxe o Márcio primeiro para poder, né, enfim, apresentar ele para a gente, para vocês. A gente vai ter uma surpresa. É um aprendizado para a gente também, né, Cris? A gente fez 9 ou 10 conversas e, de repente, vem alguém e fala, quero fazer um design gráfico dessa sua conversa. E justo na conversa de Lifelong Learner. Vivi, sabe aquela frase... Quando foi a última vez que você aprendeu alguma coisa pela primeira vez? E que talvez a gente fizesse em sala de aula e as pessoas ficassem assim, pensando... Como é que tá isso hoje, Vivi? Qual que é o convite? Olha, que habilidade é essa? Por que ser um lifelong learner? Qual o impacto? Conta pra gente da tua percepção. eu vou deixar uma coisa que até pode ser um distrator para algumas pessoas. Deixa eu só ver se eu consigo por aqui. Ah, tinha colocado no jeito. Eu fazia essa pergunta, né? A Paty já me viu fazer essa pergunta sobre quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez. E é interessante porque hoje em dia a gente faz muita coisa pela primeira vez.
dado que a gente está vendo do nosso facilitador gráfico aqui, que está pela primeira vez fazendo, não é a primeira vez, talvez, mas assim, ao vivo, fazendo isso. Então, eu mudei a pergunta e eu coloquei agora, assim, quais são os aprendizados que o isolamento te trouxe? Então, eu vou deixar aqui, só deixa eu voltar aqui no meu Mentimeter para poder colocar isso para vocês. Aí, quem quiser preencher, acho que é legal, assim, vocês puderem colocar, assim, quais foram os aprendizados que vocês tiveram nesse período de isolamento. Então, mudei a pergunta para ver, assim, o que vem. E não vou dar spoiler ainda, vou ver que o pessoal preenche aqui. Então, tá o link do lado, tá? Do Mente. E aí é só entrar nesse link que vocês podem preencher lá. Enquanto vocês preenchem, é justamente isso, assim, como é que a gente consegue associar, então, uma habilidade que eu quero aprender, como é que eu posso trabalhar uma nova atitude, ou que seja um novo repertório. Mas, no fundo, acho que, assim, se eu pudesse resumir para vocês que estão aqui, assim, quando eu vejo esse conceito, lifelong learning, aprendizagem ao longo da vida, o que eu tenho que entender? Primeiro, que não é ser só curioso, é muito mais do que isso. Segundo, não é só fazer cursos, é muito mais do que isso. E terceiro, não é só para se manter empregado, é para que você consiga ter uma atuação diferente no mundo. E aí, nesse sentido, eu vou colocar, sei que eu deixei duas coisas distratoras aqui, né? Deixei o Mentimeter, mas vou deixar aqui também uma tela, que eu acho que resume bastante essa ideia para vocês. Deixa eu compartilhar. Eu consigo compartilhar, não sei no anfitriã? Consigo, né? Consigo. Então, vou colocar aqui. Primeiro que aqui tem um guarda-chuva, né? Então, o Lifelong Learning é esse guarda-chuva de aprendizagem. Então, a gente está falando aí, eu falei já de alguma forma isso, né? Então, tem a aprendizagem formal, a informal e não formal. Só para traduzir esse monte de palavras, a aprendizagem formal é quando eu tenho um diploma, quando eu tenho uma certificação, uma credencial. A Paty fez, né, a certificação em Action Learning, então tenho essa forma de aprendizado que tem uma consolidação e me leva a uma certificação, ou a um diploma da faculdade, ou um mestrado, um doutorado. E aí, a aprendizagem informal, que acontece na vida, e a gente tem que estar com esse olhar atento para momentos de aprendizagem, se permitir momentos de aprendizagem ao longo da semana, já que a gente faz atividade física, se alimenta, lê um pouco, que tal pensar, eu vou parar para refletir o que eu aprendi, como eu aprendi e assim por diante. E a não formal é basicamente assim, essa conversa pode ser uma aprendizagem não formal. Tem uma mediação, tem uma estrutura mínima, mas acontece muito a partir do que vocês também levarem para o seu dia a dia. Então não tem uma certificação, mas ainda tem uma mediação, uma facilitação. Eu coloquei um exemplo aqui, meio que geral para entender melhor. Se eu quero, por exemplo, aprender a me comunicar de uma forma empática em situações de conflito. Essa é a minha habilidade. Note que eu não coloquei assim, quero aprender comunicação não violenta. Porque pode ser o conteúdo, eu posso ler o livro e nunca atuar de forma não violenta, continuar sendo violento na forma de me comunicar. Então, a gente pensar em uma habilidade, em uma competência e não só em adquirir um conteúdo. E aí, nesse caso, nessa habilidade, eu coloquei algumas opções que podem fazer com que eu navegue aí pela essa aprendizagem ao longo da vida, que não se encerra num período, vai acontecer, como diz o nome, ao longo da vida, mas eu posso concentrar o momento de aprendizagem para potencializar o resultado. Então, vou fazer a leitura do Marshall Rosenberg, do livro dele, vou fazer um diário de CNV, vou escrever situações em que eu me vi em conflito, como eu lidei com ela, vou escrever se para mim isso faz sentido. Vivências mensais com algum facilitador que me ajude a ver aquilo que eu não estou vendo no dia a dia, com filho, com família, com marido, enfim, com chefe. E o dia a dia mesmo, que é o nosso grande laboratório. Mas ainda assim, eu quero fazer, sei lá, uma palestra na empresa, quero participar de uma palestra de alguma pessoa que é importante na área, quero participar de um lab CNV ritualizado que vai acontecer, que vai me dar uma certificação. Então, notem que são vários universos que eu posso navegar para aprender essa habilidade. E aí, sem dúvida, acho que vale a gente pensar de novo, né? Não é aprender para se manter só empregada, para a gente também se realizar. E aí, uma coisa que eu tenho estimulado as pessoas a fazerem é assim, como é que eu posso, então, estruturar essa aprendizagem, que seja sobre CNV, que seja sobre qualquer outro tipo de habilidade importante ou competência. Eu posso pensar assim, usa os post-its, que a gente tem tanto, hoje em dia tem digital, inclusive, a gente vai aprendendo ferramentas novas, né? Então, dá para fazer assim, bom, o que eu quero aprender, de repente, nesse período de isolamento, ou até o final do ano, ou nos próximos 6 meses. Eu fazia uma provocação que era assim, quando eu chegar aos 100 anos, o que eu quero ter aprendido?
De repente eu penso em, né, longuíssimo prazo, para alguns mais longe do que outros, mas de toda forma pode ser a curto prazo. O que eu quero aprender, por que eu quero aprender, a gente só aprende quando precisa. Então eu preciso para quê? Para, enfim, para me realizar, para me dar saúde mental, enfim, e como eu vou fazer isso? E aí é no como que a gente vê as maneiras formais, informais e não formais. Então a gente explorar esse universo da aprendizagem e pensar em ações integradas. Não é assim, eu fiz um curso, então estou apto. Eu fiz um curso, eu entendo as técnicas, mas eu vou ter que experimentar falar em público, vou ter que experimentar o conflito, vou ter que experimentar tocar um violão, vou ter que errar bastante, tocar horrivelmente até que fique bom. Então, navegar e estar disposto a errar também, isso faz parte da aprendizagem. Acho que a Paty tá sem o som. Pode falar, Cris. Você já ouviu falar do método Feynman de aprendizagem? Não conheço. Eu achei muito interessante. Sem querer, eu esbarrei nele. Ele dá dicas, né, de você, na hora de você estudar alguma coisa, de você escrever todos os tópicos à mão e não digitar, né? De você fingir ensinar alguém nesse momento, tá falando, identificar as suas falhas, né, para depois você refazer essa apresentação, tentar resumir o que você está querendo conhecer. E o mais legal de tudo que eu achei, de você fazer analogias com coisas já existentes, né? Eu achei muito interessante esse formato. Sem querer, apareceu assim o vídeo na minha frente, sabe? Que legal. É muito interessante. Uma coisa que eu vejo muito, assim, essas formas de aprendizado, elas são muito variadas. Então, para cada um de nós aqui, para aprender alguma coisa é muito diferente. Então, esses métodos ajudam a gente a concentrar melhor e chegar a um resultado. Então, por exemplo, eu vejo muito ultralearning. Ultralearning é como é que eu aprendo de forma muito focada e que gera um resultado bem rápido. E aí tem a ver com isso, criar uma meta de aprendizagem, ter essa parte de ensinar para alguém, seja ensinar para um colega, ensinar para alguém da sua família, ensinar por meio de um post na rede social, fazer um texto. Então, esse processo de a ideia assim, né, de associar com o que é conhecido, compartilhar com as pessoas e aí então esperar um resultado diferente, né, e conseguir esse resultado diferente, tem a ver com a aprendizagem como um todo. E aí esses métodos vão ajudando a gente então a concentrar a aprendizagem. Senão ela fica solta. Eu não sei vocês, mas eu às vezes me deparo assim, eu quero aprender tanta coisa que aí eu começo uma coisa, aí eu paro, aí eu volto para outra, aí eu falo, meu Deus, então dessa vez, quando começou o isolamento, eu fiz um desenho. E aí, nesse desenho, eu coloquei qual a habilidade que eu vou trabalhar nesse isolamento. E aí, fiz assim, o que eu já sei sobre isso, o que eu ainda não sei, como é que eu vou aprender isso, o que eu já tenho de conhecido, qual que é o resultado que eu quero chegar. Então, eu estou desenhando algumas ferramentas de aprendizagem resultantes desse meu processo para poder dividir com as pessoas, para que também não fique solto, porque eu sinto isso, né? Imagina, se eu sinto isso, que trabalho com aprendizagem, e que estou a fim de, né, aprender tudo que é possível, imagina quem também tem pouco tempo, que quer investir na aprendizagem, mas não sabe nem por onde começar. Então, vale sim, né, ter algum método que seja para poder concentrar a aprendizagem. Vivi, já tem gente querendo perguntar, logo mais a gente vai abrir, tá, pessoal, para perguntas. Posso só compartilhar com o pessoal que eles Claro. preencheram? Porque várias pessoas já preencheram aqui o Mentimeter. Deixa eu colocar para vocês verem o que as pessoas colocaram aqui, ó, os 3 aprendizados que tiveram, né, aí ao longo dessa quarentena até o momento. Então, a gente tem o Zoom é um dos campeões aqui, viu? Toda vez que eu faço essa enquete aqui, o Zoom aparece bastante, então ele tá maior aí, porque a nuvem de palavras tem a ver com isso, palavras mais recorrentes ficam no centro. E aí tem assim, Linktree, que também é uma ferramenta que vai ajudar a gente, muitas vezes, ferramentas tecnológicas, facilitação online. E a gente tem coisas muito bonitas, né, Paty e Cris? Porque aí tem, assim, convívio em família, conhecer novas pessoas, tolerância. Ai, adorei usar a panela de pressão, muito bom. Muito bem. Disciplinando os horários, organizar o tempo, dosar família e serviço, paciência. Paciência é um super campeão também. Quando eu faço, aparece muito Zoom, paciência, tolerância e produtividade. É um desafio, mas as pessoas estão aprendendo a lidar melhor.
Então, de fato, é uma pergunta que veio nova nas minhas conversas com as pessoas. Antes era quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, e a pessoa ficava, quando foi? E agora tem tanta coisa que a gente tem que concentrar. O que foi um aprendizado de fato? Então, é legal ver como é que vocês estão também. E olha Muito como bom. desculpa, olha como que o Google ele já está se antecipando, né? Ele lançou agora o Meet, não sei se vocês já viram, e já está funcionando, é algo parecido com o Zoom. Para 100 pessoas, 1.000 pessoas, né? Um monte de gente, né? Sem quantidade, gratuito para quem é Gmail, sei lá, né? Que tem essa coisa. Eu achei o máximo isso. Mas fala, Paty, você ia perguntar. Eu tenho uma frase que eu adoro, que eu não sei se eu vou falar ela certa, do Einstein, que é quando, você me corrige, se alguém souber me corrige, é alguma coisa assim, quando o cérebro se expande, ele nunca mais volta ao tamanho normal, né? Alguma coisa assim. De que lugar você acha que as empresas vão fazer essa retomada com tanta gente que já expandiu seu cérebro, que já aprendeu tantas coisas e está trabalhando e está praticando tanta essa habilidade de aprendizador? De que lugar você acha que essas empresas já vão partir para a cultura de aprendizado interna, né? Espero que de um lugar mais em que o aprendiz seja mais protagonista. Eu digo eu espero porque eu tenho... Claro que são as bolhas que a gente vive, né? Nas minhas bolhas, eu vejo muitas empresas que já têm colocado o aprendiz no centro, têm procurado fazer só uma curadoria de cursos, formas de aprender. Algumas têm até levado a discussão de lifelong learning e de aprender a aprender, para as pessoas poderem entender a autonomia na aprendizagem. Mas ainda vejo muitas outras empresas que ainda estão nessa vertente de eu defino qual é o tema, eu defino o formato, você é convocado para o curso, tem que estar obrigatoriamente nesse curso e isso me gera um indicador de tempo de aprendizagem. Então, acho que tem de tudo, mas eu espero que seja cada vez mais dialogado. Eu até coloquei aqui, eu tenho falado com várias empresas para falar assim, que tal a gente fazer coisas diferentes, né? Do que simplesmente ficar com essa carta de cursos, meio que um cardápio de cursos. Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, que é um pouco do que eu tenho até falado para as empresas, assim, que tal fazer um quadro colaborativo no Mural, no Miró, em vez de, né, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, eu trabalho com o pessoal de vendas, né, treinamento de vendas na área farmacêutica, e aí eles estão com tempo ocioso, então a gente quer preencher o tempo deles com treinamento. Aí eu falei, olha que interessante, porque aí eu quero preencher o tempo deles com treinamento. E aí eu vou colocar um monte de conteúdo. Aí eu falei, não faça isso, porque eles já estão com muito conteúdo, eles já estão ali cheios de coisas. Então eu falei, que tal fazer um quadro colaborativo? Quer dizer assim, coloca no Mural, no Miró, sei lá, qualquer ferramenta, o que eu quero aprender, por que eu quero aprender e como eu quero aprender. E pode ser quero ou pode ser aprendi. O que eu já aprendi nesse tempo? Sem que a área de treinamento fale o que você tem que aprender. Então, é uma provocação de ter mais colaboração, aprendiz no centro. Fazer pausa para o diálogo. É o nome como eu chamo na VRS, na empresa que eu tenho de consultoria, mas acho que no fundo é assim, rodas de conversa. Vamos fazer uma roda de conversa mediada por um facilitador que conduza a conversa, que provoque as perguntas, que a gente chegue a algum lugar, para não ficar também terapêutico só pelo terapêutico, mas um diálogo que tenha um problema, que a gente chega a algum tipo de caminho possível, caminhos possíveis. Eu falo, podia fazer uma campanha com a área de comunicação. Eu fiz esse curso, participei dessa live e eu indico por quê? Adorei lá o ponto de vista. Por quê? Porque eu vi isso, aprendi isso. Ou o formato era muito legal. Ou o que não me contaram sobre o isolamento, ou a liderança, ou a quarentena, sei lá, pega um tema desses e faz também uma campanha, cada um manda um videozinho de 1 minuto, as pessoas participam. Ou o dia em que eu percebi que eu aprendi, porque a aprendizagem é quase invisível. A gente não sabe fazer, de repente você fala, nossa, eu consegui fazer, deu certo agora. Então, que dia foi esse? Que eu falei, nossa, eu consegui conduzir uma reunião super bem. Eu consegui fazer alguma coisa que eu não sabia fazer antes. Hoje a música no violão saiu incrível. Então, esses formatos podiam ser os formatos que a gente talvez veja, e eu espero que a gente veja esses formatos daqui para frente, e não
treinamento como a gente sempre conheceu. Mas não sei, tenho minhas dúvidas, tenho as minhas esperanças também, tenho levantado bandeiras como essas, mas agora também é criar uma cultura disso. Porque, de repente, eu quero fazer uma campanha dessa, numa cultura que era curso convocado, tem que fazer e não tem escolha. E aí a pessoa fala, ué, mas agora mudou da água para o vinho. Aí ninguém participa, você fala, quer saber? Vamos voltar para o curso de 8 horas? Assim que voltar do isolamento, toca o pessoal lá para o curso de 8 horas. Não, assim, é pouquinho a pouquinho para construir esse tipo de solução mais criativa, colaborativa, com mais autonomia também. Não sei se te respondi, Paty, mas é um caminho possível, assim. A IBM fez um trabalho maravilhoso, né, de aprendizagem, né, dentro da organização, fazendo consultas, perguntando, colocando o estilo Netflix para as pessoas escolherem, né, que tipo de educação que elas querem, a forma como querem, né, aprender isso. E sabe que eu vi uma matéria na Harvard Business dizendo que assim a grande maioria da população organizacional, dos funcionários, tem para absorver esse novo e fazer transformações inovadoras. Como que você percebe isso, Vivi? Você já viu alguma coisa parecida? Já. Eu acho que tem exatamente, são esses universos que ficam se chocando às vezes. Então, IBM, Mastercard, a Airbnb, tem várias empresas que a gente já conhece até como empresas que são inovadoras, que encaram a aprendizagem como estratégica. Então, tem sim campanhas para que haja multiplicadores internos, para que as pessoas possam compartilhar seus saberes. A IBM já fez uma campanha exatamente assim, as pessoas falavam sobre o que elas queriam falar, né, ensinar para as pessoas, aí cada um preparava a sua apresentação no modelo TED Talk, e aí tinha um dia, que era o dia da aprendizagem, em que quem ia dar a palestra eram pessoas de dentro, não vinha gente de fora. Então a pessoa teve que construir, teve que colaborar, e tinha lá meio que assim, né, campeonato, né, uma premiação, quem foram os melhores, que falaram melhor. A Mastercard faz a mesma coisa. Então, tem empresas que acreditam no potencial do seu colaborador, dão vez e voz para esses colaboradores, mas tem outras que não, que tem essa vertente de, não sei, eles não vão aprender, eles não gostam de treinamento, não querem aprender, são muito estagnados, são muito resistentes. Eu ouço isso até em reunião de diagnóstico de curso. Eles são resistentes e não sei o quê. E, às vezes, o participante está super afim de aprender. Ele vai para o curso a fim de aprender. Mas aí o chefe não para de mandar mensagem. E o chefe manda e-mail o dia inteiro. E o chefe reclama que ele está lá no curso, que perda de tempo esse negócio de curso. Eu já tive um caso, antes desse isolamento, estava num curso de comunicação não violenta, inclusive, né, Paty? A gente faz um trabalho em conjunto muitas vezes. E aí eu tô lá dando o curso, primeiro dia, beleza, com Lego, várias coisas lúdicas para propiciar um ambiente, né, confortável, de segurança e tal. No dia seguinte, chegou o chefe, ele falou, só vim assistir. Eu falei, ué, como assim só vim? Não, só vim ver se o pessoal tá participando, se o pessoal tá aprendendo. Gente, assim, a presença dele minou várias coisas do curso. Então, eu falava, gente, como pode? Aí fui levar para o RH, porque para mim foi assim, evidente, eu tentei lidar com a situação de várias maneiras, mas você vê que as pessoas se sentem desconfortáveis, estão sendo olhadas, observadas, avaliadas, enfim. E aí a resposta do RH foi assim, não, é que é assim mesmo, mas a pessoa também não quer aprender, não está muito aberta. Meu Deus, eles estavam super afim no primeiro dia. E mudou não da água para o vinho, mas da água para sei lá, outra bebidinha mais ou menos, assim. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem, sim, das lideranças comprarem essa ideia de que a aprendizagem é estratégica, transforma, inova, gera outro tipo de engajamento e não simplesmente achar que as pessoas não estão ali para aprender. Que é como na escola, parece, o aluno vai e ele não quer aprender. Não, ele quer aprender, ele não quer aprender aquilo, de repente. Por que ele vai aprender sobre mitocôndria? Não sei. Então, fala para ele por que ele tem que aprender sobre mitocôndria, ou muda, não é mitocôndria hoje a aula. Hoje a aula é para a gente entender outras coisas sobre biologia, por exemplo, né? Fala, Paty. Não, eu tô rindo e eu tô olhando mal aqui, tô olhando o Kaique aqui, porque eu cuidei da área de treinamento durante 20 anos da minha vida, né? E empresas que tinham KPIs, como quem foi que não foi, mas não só quem foi que não foi, porque KPIs de presença, mas eu precisava mandar para o líder, né? Quem tinha ido, quem não tinha, né? Mal, né? Era mandatório, né? Mal lá na Colgate, né? Kaique também, né?
isso tem a ver, eu acho que eu trabalhei em empresas que não eram tão comando e controle, tá? Acho que algumas sim, mas acho que a empresa que eu trabalhei com mal, não, né? Mas você acha que sofre mais o líder que é comando e controle? Como é que vai ser o papel desse líder? Ou o que esse líder já deveria estar atento para e se preocupando com, Vivi? Porque vai mudar tudo, já mudou. Eu acho que essa lógica de comando e controle, ela realmente ela vai minando tudo. Vai minando a liderança, o que mina, consequentemente, a aprendizagem, o errar, o testar, o experimentar, porque não tem espaço para errar se eu tenho um líder que é comando e controle o tempo todo. E eu acho até que no isolamento houve essa meio assim, e agora o que a gente faz nas empresas? Porque muito chefe, líder, enfim, que era comando e controle, se viu sem esse controle. E aí começa câmera aberta, e mensagem o dia inteiro, e um monte de ações para controlar todo mundo mesmo à distância. Então, eu acho que assim, tem que se reinventar. Eu acho que é papel também de quem trabalha com TID, desenvolvimento humano, enfim, né, o nome que seja da área, mas estimular essa outra visão do que vai acontecer daqui para frente. Já estava acontecendo, mas agora foi assim totalmente acelerado de fato. E atuar de forma mais colaborativa. Mas é claro, é assim um conjunto de ações, não é só o líder. Se também o líder sabe que ele vai ter que reportar horas de treinamento, e ele sabe que sai do centro de custo dele, aquela aprendizagem, e, enfim, se não aconteceu, ele vai ter que, né, justificar isso. Então é fazer, assim, é reinventar muitas coisas, muitos processos, e claro que todo mundo faz parte disso. Tem um livro, vou pegar aqui rapidinho, tá do meu lado. Esse livro aqui, Expertise Competitiva, é um livro que tem vários exemplos de empresas que fazem ações mais integradas de aprendizagem. E aí tem caso da Mastercard, IBM, NASA, enfim, vários desses. E o que acontece é que a área de aprendizagem, aliás, a aprendizagem não tem uma área responsável. São projetos que têm interface entre várias áreas. E aí é claro que existe toda uma coisa de, assim, de educação, né, do próprio líder para entender que não adianta mais comando e controle. Uma tarefa que eu tenho até o final da quarentena é ler o livro que é Organizações Exponenciais. Reinventando as Organizações, do Lalu, porque eu já li assim, a introdução, fiquei maravilhada e falei, preciso terminar de ler, mas outras coisas surgiram. E é justamente essa nova lógica colaborativa de organizações que tem, inclusive, seus 1.000 funcionários, 5.000 funcionários, não só pequenas empresas que a gente acha que são lugares que têm mais terreno fértil para transformações e acha que as empresas grandes têm seus entraves, são elefantes brancos para poder andar, enfim. Mas estou isso para ler, assim, porque eu acho que essa é uma vertente bem forte que deve vir aí pós-isolamento. Vivi, olha como o tempo passa rápido, né? E aqui a gente está com algumas perguntas. Uhum. E até gostaria também de ouvir você sobre isso. Como facilitar o desaprender para aprender? Como que eu posso ter essa experiência? Eu acho que o mais importante, assim, eu tenho uma dúvida sobre o desaprender, sabe? Eu acho que, assim, a gente não desaprende, a gente reorganiza os aprendizados, ressignifica os aprendizados, mas eu acho que para facilitação, seja um facilitador, seja um líder, enfim, quem vai movimentar essa aprendizagem, o ambiente propício ao erro e essa ação, ela precisa estar mais evidenciada. Se a gente também ficar muito em conteúdo, a gente não transforma, a gente não erra, a gente fica no ambiente seguro. Então, acho que, assim, experimentação, por isso essa cultura de experiências também, aliada a aprendizado, mas, de fato, acho que, assim, o erro sendo bem central e fazendo parte do processo, não é o erro no produto final, que essa é uma discussão aí de quem trabalha com produtos, com até saúde, enfim, mas trabalhar o erro e trabalhar essa reorganização, trabalhar as próprias crenças. As pessoas têm muitas crenças também. Não tenho mais idade para isso, aqui não é assim, sempre foi de tal forma, o que vão achar da gente, o que a concorrência está fazendo. Então, tem que trabalhar as crenças também para que as coisas fluam de uma outra maneira. Vivi, a gente tem já 2 perguntas aí no gatilho. O Kaique já me procurou, queria fazer uma pergunta. O Kaique está como Denis aí na tela para vocês. E o Maurício também. Então, a gente vai abrir já para a pergunta, começando com vocês dois, tá bom? Quer falar, Maurício?
Tá no mudo. Bom, só para poder agilizar enquanto o Maurício abre, deixa eu fazer uma pergunta. Eu fiquei viajando um pouco no que você estava falando, eu adoro o tema, e algumas coisas me vêm à mente, né? Você falou muito do presencial e a questão de virtualizar, verticalizar, deixar online, não sei o quê. A gente está sofrendo hoje em dia, e aí achei interessante quando você falou o volume de lives, o volume de cursos, o volume de tudo online está sendo feito. E quando a gente compara o volume de informação que a gente recebe um volume de informação que direciona da seguinte forma. O mundo mudou, tudo que as empresas levariam 1 ano, 2 para fazer foi feito em 15 dias, aí tem aquele textozinho que circula no WhatsApp que a galera adorou, que é o motivo da mudança, faz o checkbox ali no Covid, e aí vem minha pergunta. Em função disso, a gente aqui, eu vejo que todo mundo é muito preocupado com a qualidade do ensino, não com a quantidade. Você não acha que, ou qual é a sua percepção? Como é que vai funcionar essa questão agora? Porque as empresas viram que é possível fazer digital, aquilo que elas não conseguiam fazer antes, o que ela forçava por questão de custo, e agora é o momento. Em contrapartida, quem já trabalha com educação, seja ela corporativa ou numa universidade, sabe que você tem os prós e os contras dos dois. Mas a avalanche que nós vamos receber na necessidade do digital vai ser tão grande em função de custo, como é que nós vamos lidar com isso daí para a manutenção dessa qualidade, que é disso que nós estamos falando aqui? Eu fico pensando, e teria outras perguntas, mas eu vou deixar com essa daí. Se eu consigo te responder. O tempo é curto, Kaique, sinto muito. Ainda tem a gente Maurício poderia viajar. A Paty sabe que eu viajo, então Eu vou tentar te responder da forma mais objetiva que eu consigo, tá? Mas eu acho assim, eu não sei se vocês compartilham da mesma visão que eu, mas eu vejo muito ainda cursos presenciais que seriam facilmente cursos online. Porque são exposições de conteúdos que eu poderia acessar sozinha da minha casa na hora que eu bem entendesse. Então, aquele curso que é conteudista e que tem o seu papel, a gente tem momentos que a gente tem que saber. Eu não sei nada de programação, zero. Então, eu vou ter que, pelo menos, saber quais são as linguagens de programação. Eu não sei quais são, para poder me aprofundar em uma delas, para ver qual é a função dessa linguagem para aquilo que eu preciso. Então, assim, acessar conteúdos tem o seu papel, mas eu ainda acho que o mercado de educação, como um todo, não só corporativo, ainda é muito centrado em informar, em passar conteúdos para as pessoas no presencial. E aí você vê, tanto nas escolas quanto nas empresas, às vezes isso que eu falei, essa virtualização daquela aula expositiva para o virtual. Então, aulas chatas, as crianças estão cansadas de ficar diante da tela, não só porque é uma tela que brilha e tal, mas porque é uma aula expositiva de conteúdo. Então, acho que assim, a discussão tem que ser a seguinte: o que se mantém no presencial, de forma muito assim resumida, na minha percepção, é aquilo que é de experiência, aquilo que as pessoas têm que fazer de forma conjunta, é aquilo que as pessoas podem transformar em prática. Acessar conteúdo, fica no online, tá perfeito, tem vídeos incríveis, tem coisas maravilhosas sendo feitas, mas tá nessa esfera do conteúdo, na minha visão. Dá para fazer coisas colaborativas, participativas no online? Sim, dá para fazer. Mas eu acho que a gente tem que, assim, calibrar o quanto eu quero ter a experiência, porque faz diferença eu estar naquele lugar, em contato com aquelas pessoas. O que dá para fazer em contato no online, que não perde, é em termos de aprendizagem. Não é só, assim, de experiência pelo gostoso do clima, do ambiente, mas também pela aprendizagem em si. Mas de forma, assim, muitíssimo resumida, eu diria que adquirir conteúdo a gente faz muito bem no online, inclusive a gente vê assim em grandes empresas de treinamento ou até universidades disponibilizando seus conteúdos. Você fala, nossa, que aula incrível com esse cara que eu nunca tive acesso, agora eu tenho acesso. Mas para eu poder aplicar essa aprendizagem, esse conteúdo, eu preciso de experiências, de outras formas de aprender. Então, acho que, assim, resumidamente, tem que haver esse tipo de discussão. Mas poderia falar durante umas, sei lá,
umas 2 horas sobre isso. A gente podia discutir aqui em todos nós aqui para ver o que fica, o que não fica no presencial e no online. Legal, obrigado. Tá bom, agora eu acho que eu vou fazer a minha pergunta, então. Em relação ao tempo, né? Tempo como barreira para as pessoas. Eu acho que em alguns mercados que eu já trabalhei, aqui no Brasil, fora, no meu último mercado, Travou para mim, travou para vocês? Travou para mim também. Fala de novo, Mal, o seu último mercado travou no... As pessoas reclamam muito de falta de tempo, e principalmente porque elas têm o próprio trabalho, ou seja, uma carga de trabalho grande, e-mails para responder, responsabilidades para tomar, e elas também não querem usar o tempo livre delas, né, em casa, com os filhos, para fazer cursos online, mesmo que seja no tempo delas. Como você tem visto a barreira do tempo nas empresas hoje, né, e quais são as suas sugestões para as empresas poderem trazerem soluções para adressar esse problema? Ótima pergunta também, né? Eu vou usar um exemplo do que o Conrado Schlohauer fala. O Conrado é um grande especialista de aprendizagem e fala de lifelong learning também há muitos anos, mais anos até do que eu, fez um mestrado, um doutorado nessa área, e ele fala o seguinte, né? O exemplo que ele dá: se na sua empresa alguém estiver vendo um vídeo no YouTube durante a hora de trabalho, qual é a sua reação como líder? Se for, peraí, como assim? Vamos bloquear a internet, não pode ver o vídeo, não sei o quê. Ou se você vê alguém lendo um livro durante a hora do trabalho, o que você vai falar também? Peraí, você não tem trabalho? Vai trabalhar, tem coisa para fazer, meta para entregar e tal. Então, esse tipo de conduta já revela muito sobre a cultura de aprendizado, que é: aqui você trabalha produtivo, focado, entrega resultado e ponto, acabou. Na sua hora livre, que é bem escassa, aí você usa para aprender, mas para gerar resultado para a empresa, aí é louco, entende? Então, eu acho que assim, a solução não é fácil, não é simples, mas é criar essa cultura em que a pessoa está no trabalho e ela pode aprender, e ela está aprendendo no trabalho. Naquela reunião que não deu certo, naquela apresentação que foi um fracasso, tudo isso é aprendizado. E que as pessoas não veem isso como aprendizado, veem como fracasso. Não deu certo. Então, isso é aprendizado, a gente tira lições dali. E aí, então, eu posso propiciar que as pessoas aprendam durante também a hora de trabalho, deixar isso evidente para elas, e não só achar que a hora de lazer delas é que elas podem ser elas mesmas. Então, acho que essa é uma visão mais integralista do indivíduo. Ele é um ser integral, ele não tem vida pessoal e profissional. Agora ele trabalha, agora ele estuda, agora ele cuida dos filhos. E a gente está vendo isso no isolamento, né? Tá todo mundo fazendo tudo e qualquer coisa ao mesmo tempo. E aí, nesse ponto, só para complementar, eu acho que a ideia desse lifelong learning, que está tão em evidência, é para a gente também criar mais ações integradas. Então, eu quero aprender sobre organizações mais colaborativas. Então, o que eu posso fazer? Vou criar vários ramos de aprendizagem sobre esse ponto. Eu quero desenvolver uma nova ferramenta de aprendizagem. Vou criar vários ramos, várias ações de aprendizagem. Senão fica tudo muito pipocado. E aí a gente não vê resultado ao final, parece que foi meio em vão ter feito aquele curso online, visto aquela palestra e ido aquele evento. Então, se eu consigo entender que tem uma lógica aí, tem uma integração aí, fica mais evidente o resultado de aprendizado também. Então, acho que é nessa linha, mas acho que dá pra gente pensar assim, como é o melhor 1%, aí 2%, aí 3%, para chegar num 100% de falar, gente, vamos ler, e faz parte um ciclo de leitura, faz parte a gente trocar informações, mas é uma transformação em curso ainda. Flávia, eu vou pedir só um minutinho para você, que eu vi que você quer fazer uma pergunta, porque a Fabrícia pediu uma sugestão. Fabrícia, você quer fazer essa pergunta para a Vivi? Ou você quer que eu faça? Bom, como ela está demorando, ela está perguntando se tem alguma sugestão para conteúdos técnicos via online. Os conteúdos técnicos, Fabrícia, me conta, se você consegue me contar assim rapidinho que conteúdo é esse? Porque muito conteúdo técnico dá para fazer no online, se a ideia é primeiro as pessoas terem acesso a um conteúdo, meio que um manual, meio que treinamento de compliance, você consegue fazer no online. Mas é claro que um técnico que eu precise, que a pessoa tenha o conteúdo e ela esteja lá na máquina, que ela esteja lá para fazer, desempenhar,
Aí tem as simulações, a coisa do 3D, dos óculos, enfim, mas que a gente tem uma limitação nesse momento de isolamento. Mas em várias empresas já tem uma solução dessas mais virtualizadas, mas ainda tem essa questão de como é que as pessoas fazem nesse momento de estar em casa. Vou pensar. Desculpa, ela está sem áudio e ela está dizendo que ela trabalha numa concessionária e, né, com temas relativos à manutenção de veículos. Aí é interessante porque esse é o tipo do curso que dá para ficar no online com as simulações, mas nunca vai ser igual ao real. É como, sei lá, na NASA. Eles fazem treinamentos técnicos que são simulados, mas nunca é como estar no espaço. Então, a gente precisa entender, assim, como dá para roteirizar um game, como dá para roteirizar uma simulação, para que as pessoas possam navegar nisso, nesse mundo virtual. Mas eu concordo que tem uma questão da prática, da vivência, do colocar a mão na massa, ainda que existe essa limitação. Vou pensar, Fabrícia, depois você me passa o seu contato, eu penso aqui, aciono contatos, de repente a gente bola alguma coisa aí para sugerir. Adoro dar um pitaco, assim, então, de repente, te ajudo. Será que dá tempo da Flávia fazer pergunta ainda? Vamos lá, Flávia, 30 segundos para pergunta, 1 minuto para resposta. Parabéns, Vivi. O que, na sua opinião, ajuda as pessoas a despertarem esse olhar de aprendizado para tudo na vida? Eu acho que quanto mais a pessoa entende que ela navegar por diferentes repertórios favorece com que ela assim, amplie esse olhar, que é o que a Paty trouxe da frase do Einstein, né? Esse ampliar o cérebro que a pessoa tem, eu acho que isso já traz uma outra visão. Mas, sem dúvida, o adulto, ele quer saber a aplicação disso, ele quer saber se isso vai ajudar ele a ser promovido ou ele ter uma nova forma de conviver com as pessoas. Se ele não entender que tem uma aplicação, uma vantagem, digamos assim, dificilmente ele vai se envolver na aprendizagem, uma necessidade. Então, acho que despertar o olhar curioso, o olhar da aprendizagem ao longo da vida tem a ver com necessidade, tem a ver com, claro, navegar por diferentes repertórios e desmistificar algumas crenças de que já aprendi o suficiente, já tá bom e mais, que aprender é fazer curso. Porque a gente fala assim, não quero aprender, não quero fazer curso de novo. Mas não é sobre fazer curso, é sobre estar aqui, ó. É sobre usar o seu tempo para você parar para refletir e ouvir do outro aquilo que para você faz sentido ou que não faça sentido também. Mas é encarar de uma outra maneira. Eu acho, para terminar mesmo o meu tempo de fala, eu acho que a gente está vivendo um novo momento de entender que, assim como lá atrás, há 20 anos, pouca gente fazia academia, né, gente? Vamos pensar, há 20 anos, 30 anos, pouca gente fazia academia, exercício físico com regularidade. É algo mais recente. Então, eu espero que a gente esteja inaugurando um momento de entender que a aprendizagem tem que ser regular, tem que dedicar um tempo para ela, um tempo rotineiro, senão também se perde. Então, espero que seja isso que a gente vá também tirar desse isolamento, essa rotina de aprendizagem. Obrigada. Bom, acabou, Cris, tá acabando. Ela é ótima, né? Que delícia te ouvir, Vivi. Você é maravilhosa. Muito obrigada, viu, pela sua presença, estar aqui com a gente, nos brindando com essa sabedoria tão linda aí. Obrigada a vocês pelo convite. Eu aprendi muito com as perguntas. Vou pensar sobre cada uma delas também. Vou procurar também mais sobre cada uma delas. E é um prazer, a gente aprende muito no diálogo, na troca. Então, obrigada pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Isso, obrigada pelo convite. Imagina, a Vivi é idealizadora da VRS Cursos, que está aí, né? Então, sigam lá, ela no Instagram, tem vários cursos de... vários parceiros com cursos de filosofia, com cursos de... a confraria do saber, que as pessoas bebem cerveja enquanto conversam, enquanto aprendem. Tem várias... Eu fiquei um pouco acanhada, mas estou com meu vinho aqui do lado. Tem várias formas muito diferentes de aprendizado que a Vivi propõe lá na VRS. Então, vale a pena seguir a Vivi e acompanhar tudo que está rolando por lá. Vivi, muito obrigada. Vou compartilhar uma coisa, Paty, que primeiro a gente está com um festival agora de Lifelong Learning, a gente vai fazer postagens dos professores, facilitadores que são parceiros, e aí o pessoal vai votar e a gente vai, a partir da votação, escolher o webinar do final do mês. E a gente também está nessa busca de traduzir o Lifelong Learning no nosso produto, no nosso serviço, porque o mais fácil, entre muitas aspas, é
cair nos cursos, cair nas formas que já são conhecidas e sabidas pelo nosso público, os nossos clientes. Então, a gente também está buscando formas inovadoras, participativas e colaborativas. É uma jornada, uma longa jornada. Ó, a Fabrícia está dizendo que também está tomando vinho. Acabando a live, vou tomar um vinho também, se me deu vontade. Ó, a Flávia também. A Glaucia Mulherada também tá adorando bebendo. aqui. Ó, o Ricardo também está bebendo. Glaucia, obrigada aí pela presença. Está dizendo que foi muito legal. Márcio, e aí? Deixem seus e-mails para que vocês possam receber o Olha que Fala aí, Márcio. Fica ruim de você falar? Gente, não, eu vou fazer. Imagina, hoje foi um grande aprendizado, um aprendizado extraordinário, porque saiu dando errado tudo aqui, né? Em conflito de programa. Mas eu vou fazer hoje ainda e vou mandar para vocês, de tal maneira que vocês enviem depois para a turma aí, tá bom? Eu mando para a Patrícia, porque o Ricardo já me deu o contato da Patrícia, eu mando pelo WhatsApp para a Patrícia e ela distribui para vocês. E o pessoal está deixando e-mail aqui também, então vai ficar fácil da gente achar todo mundo. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Encerramos o mês de abril com 9 ou 10 encontros incríveis, né? Foi um grande aprendizado para a gente também, né, Cris? Maravilhoso. Só gente do bem, só gente de autoconhecimento aí que nos trouxe muitas informações positivas. Muito obrigada, Vivi. Que surpresa boa. Muito bom. Vivi, muito Todos aí, obrigada, viu? querida. Obrigado, Beijo para vocês. Boa noite, viu? Bom Muito obrigada descanso. pela presença. Um beijo, obrigada. Cuidem-se. Tchau.